Bem, se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente é porque você tá se sentindo mal, tá sentindo aquela energia da escassez, da falta, do apego às lembranças. E bem, esse canal aqui é um canal de relatos, acho que é o primeiro vídeo do canal. E pode acontecer muitas coisas comigo, com você, a gente pode morrer a qualquer momento. E o que prevalece aqui é a mensagem que a gente deixa pro mundo, é o que a gente tenta deixar, né? Por isso eu criei esse canal de relatos. E se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos aí de fundo, barulhos de vento, de galhos, é porque eu tô gravando aqui no quintal. Esse aqui é um canal improvisado. Quer dizer, os vídeos são feitos de maneira improvisada, né? Mas bem, essa dor que você tá sentindo, ela vai passar. Saiba disso. Esse relato aqui vai ser um relato importante porque no título tá escrito aí referente a essa dor que você tá sentindo, esse aperto, as lembranças, e provavelmente você tá ruminando lembranças, ruminando cenas. E eu tô aqui pra falar que você não tá sozinho, a gente tá no mesmo barco. Tanto eu como você, como outras pessoas no mundo nesse exato momento. Porque infelizmente uma das coisas que mais quebra um ser humano é relacionamento. É aquele sentimento forte por uma pessoa amada. Às vezes você pode estar se sentindo muito mal por causa de uma pessoa que você já não tem mais contato faz muito tempo. E mesmo assim, você continua ruminando. Essa dor vai passar. Essa dor passa. Eu passei por isso de maneira intensa, por amar, né? Sentir esse sentimento forte. Amar, eu acho esse negócio de amor, eu acho que é uma coisa, conceito muito distorcido, mas esse sentimento forte em si. Por eu sentir esse sentimento forte e por hoje em dia eu não conversar mais com a minha namorada, não ter nenhum tipo de contato, eu falo e afirmo pra você que passa, dependendo da sua situação, dependendo de como é que foi o vínculo, como é que foi a conexão sexual, dependendo de quanto tempo dura o relacionamento, se você é homem, se você é mulher. Tem muitas variáveis que ditam a dor que você tá sentindo, mas não se preocupe que passa. Você entrou nesse vídeo à toa. E bem, meu amigo ou minha amiga, esse vídeo aqui é um vídeo que serve às vezes pra fazer a gente acordar já pra algumas coisas, né? Visto que às vezes a gente não consegue perceber, mas a gente sente falta e sente aquele aperto de escassez, como se a pessoa amada que a gente sente falta fosse resolver todos os problemas do mundo se voltasse para as nossas vidas nesse exato momento como antes. Só que a gente esquece, que a gente fica ruminando, pensando, lembrando de uma pessoa que ficou no passado. Às vezes essa pessoa, depois de um tempo, não é mais a mesma pessoa que a gente idealizou na mente, entendem? E bem, essa dor que você está sentindo nada mais é que a abstinência do cérebro. Às vezes são conexões que você vê uma foto, vê um vídeo e vem tudo à tona de novo. Por isso que eu digo que sustenta que passa. Eu tô aqui no meu quintal olhando pro horizonte, olhando pra cidade. Eu sou de São Paulo, né? E eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu tava passando por isso, eu não tinha muitas pessoas assim ao redor pra entender de fato a dor que eu tava sentindo. Porque temos amigos, temos colegas que passam por términos, mas alguém que sente de verdade, quando desconecta de uma pessoa, nesse ponto, poxa, a gente não consegue seguir a vida. Coisas básicas que a gente faz, a gente se sente Maria movediça, não tem aquele motor de arranque pra sair, pra avançar durante muito tempo. Inclusive muitos se jogam pro álcool, pras drogas, tentam outros escapes, partem pra luxúria de uma vez, mas você não precisa disso. E dependendo do relacionamento, não tem como superar, porque pra mim a superação é uma resolução 100%, você resolve aquela parada ali 100%. E infelizmente às vezes não tem como a gente resolver 100%, porque não tem como a gente voltar no passado e fazer as coisas diferentes. Será uma cicatriz que ficará aqui. Temos cicatriz pelo corpo, nós seres humanos temos cicatriz pelo corpo que a gente faz durante a vida. Tem um momento que a gente olha pra cicatriz e a gente simplesmente não sente mais nada. A cicatriz tá ali, a gente não sente, ela não dói mais. Só que ela tá ali ainda. E a vulnerabilidade, dependendo do machucado que você tiver em cima dessa cicatriz, não é igual você ter um machucado numa pele, num tegumento ali,
que não tem nenhum tipo de arranhão. Essa é a analogia que eu faço com relacionamento. Só que a diferença é que essas cicatrizes são a nossa alma, né? A nossa mente, são coisas emocionais. Dependendo dos relacionamentos, são traumas. Mas a gente consegue prosseguir. Tanto que eu tenho cicatrizes no meu corpo que eu não sinto mais dor nelas. A gente consegue avançar. Nesses momentos temos que focar em saúde mental. Temos que focar em, pelo menos, manter a nossa saúde mental em dia. Bebendo a quantidade interessante de água, se alimentando bem ao máximo que a gente conseguir. Porque às vezes nesses momentos a gente se entrega pra besteira porque a besteira alivia. Tem alguns hábitos que a gente insiste por causa do apego que a gente guarda da pessoa no nosso coração. Por exemplo, ficar buscando, ficar procurando, a gente stalkeia. Ficar ruminando, vê uma lembrança, vem outra, a gente fica se imergindo na lembrança. E a partir do momento que você entra em imersão dentro de uma lembrança, você fica ruminando, porque você não resolve isso. Entra em repetição, sabe quando vem aquela lembrança daquele amado, aquela amada, e você se entrega a isso, se envolve. Quando você vai ver, você tá meia hora, você tá 1 hora, você tá 2 horas ali, só em looping, lembrando de algo que infelizmente ficou no passado, sabe? É ex, o ex, a ex, entendem? É ex, se é ex, é ex. Se terminou, foi por causa de um motivo. Só que a gente, com o passar do tempo, a gente vai se desintoxicando disso em si, dependendo do que aconteceu pra existir esse fim de relacionamento. A gente se desintoxica, a gente segue a nossa vida, só que depois de um tempo a gente começa a ter lembranças, mas não lembranças do que fez a gente chegar nesse ponto, mas sim lembranças, infelizmente, boas, né? De coisas boas, e isso faz a gente sentir mais ainda aquele aperto. Mas sabe que você não está sozinho, só foque bastante na sua saúde mental. Tem muitas pessoas no mesmo barco, tem pessoas que estão muito piores que a gente. Eu senti um sentimento forte por muito tempo, senti muito mesmo. O relacionamento se encerrou, e não é à toa que eu tô aqui. E resolvi fazer esse vídeo, pra você perceber que você não tá sozinho, que isso vai passar. Assim como a recuperação de uma droga. O cérebro se acostuma, só que você precisa passar pelo luto. Várias conexões no seu sistema inteiro, no seu cérebro de neurotransmissores, foram afetados com esse relacionamento. Não é fácil, né, de um dia pro outro que a gente volta a avançar, a viver, que a gente supera esses sentimentos, essas lembranças, porque cada sentimento, cada lembrança ativa uma parte diferente do cérebro. Às vezes, dependendo do tempo, quando a pessoa lembra da amada, do amado, é como se reativasse tudo de novo, como se abrisse a caixa de Pandora. Mas no fundo, né, não. O que interessa é que passa. É como se fosse uma abstinência de uma droga, e a droga, infelizmente, é o amor. Recomendo bastante que vocês conversem com alguém, com algumas pessoas. Soltem isso, sabe? Soltem. Eu conversei com muitas pessoas desde quando eu encerrei o nosso relacionamento, de mim e da minha ex-namorada. Ao longo prazo, a gente entende mais pra frente que isso não serve de muita coisa, só que a curto prazo ali, efeito agudo, a gente se alivia. Então é muito bom conversar com alguém, mesmo no final sabendo que a gente vai passar pela mesma dor, vai ter que lidar com tudo de novo, pra quem já teve mais de um relacionamento, né? Mas é isso, meus amigos, esse vídeo aí pra você que tá sentindo isso e estamos todos quebrados no mesmo barco. A diferença é que tem uns quebrados que avançaram, outros não.